na tua palavra para mudar a minha vida, para trazer cura, saúde, vigor, destruir todo desânimo, toda palavra contrária e trazer livramento. Então eu quero ouvir a tua voz, porque eu acredito que a tua voz nos dará estratégias para as vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Te damos graças, rendemos a ti a glória, a honra e o louvor. Não queremos nada que venha do homem. O homem não tem nada para nós, mas o nosso coração, Espírito Santo, está aberto. Eu te autorizo, Espírito Santo, a falar comigo da maneira que o Senhor quiser, mas eu não posso abrir mão da bênção da tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, eu te darei toda a glória, eu te darei toda a honra, eu te darei todo o louvor, toda a adoração, aqui e agora, para sempre, em nome de Jesus. Dê um aplauso à palavra de Deus, como expressão de bem-vindo à palavra do Senhor, bem-vindo à palavra do Senhor, bem-vindo, bem-vindo à palavra do Senhor. Pode sentar, meu amado, querido, querida. Então já expliquei porque eu troquei a data da Santa Ceia. Aleluia. Que a paz é uma promessa. Abra sua Bíblia, por gentileza, porque nesta manhã vou usar a expressão de um pastor querido demais da conta. Ele usa essa expressão e eu gosto dela. Hoje eu quero compartilhar a graça de Deus através da sua palavra, começando em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. O povo de Deus, não tinha exército. O povo de Deus não tinha feito um curso para manejar bem as suas armas. Na verdade, Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para nos mostrar algo precioso e poderoso. Esta mensagem que eu vou compartilhar nessa manhã, ela começou ontem no monte. Quando eu cheguei lá em cima, e é um hábito, eu estava olhando nas várias direções ali, olhando os irmãos, e depois na descida, pastor, essa mensagem começou onde? No monte. Por quê? Porque eu vi irmãs com bebês de 2, 3 meses, ou um pouquinho mais, ou estavam num carrinho, ou estavam no colo do pai ou da mãe. E eu fiquei pensando, Senhor, queres falar o que comigo? Eu estou vendo essas mães, algumas carregando os seus bebês, outras compraram lá um negócio que eu não sei o nome, mas que o bebê fica contra o tórax da mãe, né? Oi? Que o que é? Canguru? Mas quem deu esse nome? O canguru souber disso, ele vai se estressar, gente. Meu Deus, canguru. Quer dizer, é um bebê canguru. Terra.
Vigia, hein? Então, e eu estava observando que algumas mães, e também pais, pai no caso, estavam usando aquilo. Durante o momento da palavra, porque eu não vou lá apenas para ver você. Ver você é uma alegria, mas acima de tudo eu vou lá também buscar o Senhor e ministrar a sua palavra. E a gente é meio metido mesmo, a gente não sobe o monte a gente é metido mesmo, a gente sobe o monte, aí lá em cima tem violão, tem som, tem caixa, né? E, aliás, daqui a pouco. E, ministrando a palavra, eu estou olhando, e como eu disse, é verdade, pergunte aos pregadores que estão aqui, eu estou ouvindo claramente a voz de Deus falando dentro da minha cabeça, falando aqui dentro. Olhe isso. E eu estou observando essas mães, eu estou observando esses pais. Algumas crianças já andavam, mas elas, mesmo a mãe segurando, elas foram. Para nós, há um sacrifício subir ali. Não é brincadeira. Imagine para as crianças. Pastor Marcos Gregório, o que isso tem a ver com a mensagem desta manhã? É porque o tema da mensagem nesta manhã é: use tudo que você tiver. Eu vou repetir a palavra. Aleluia. Use tudo que você tiver. Tudo. E quando eu olho para essas mães, ou com os filhos nos carros, ou no braço, ou no canguru, eu fico pensando, aliás, o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração, e eu ouço claramente: use tudo o que você tem. Quando eu cheguei no monte ontem, e eu estava observando, como disse há pouco, e eu notei que havia um querido irmão, homem, e ele estava com sua filha e seu filho, e eu estava olhando para ele, e eu me lembrei de Ana dentro do templo, e ela estava tão contrita, não triste, mas contrita, pela oração que ela está fazendo, também pela tristeza de não gerar um filho, que o profeta interpretou a atitude dela de maneira equivocada. E esse querido irmão, eu fiz esse comentário ontem, ele estava com a sua carteira profissional, dava para ver, porque eu sei, a cor da minha é azul e a cor da dele também. Eu não sei se ele estava prestando muita atenção no que estava acontecendo, ou podia acontecer com os filhos. Mas os filhos estavam juntos. E ele estava com a carteira profissional em uma das mãos, acho que na mão esquerda, e colocada assim na testa dele, e ele estava orando. Depois eu perguntei, ele me disse: pastor, eu estou sem trabalho. E fui para casa pensando nisso. Repita comigo, diga: use tudo que você tem. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vem comigo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Você e eu não somos obrigados a ir a monte algum. Isso não está na Bíblia. Porém, se eu e você adotarmos como um princípio, mesmo que natural, isso vai nos ajudar a vencer a guerra. Por quê? Balança o ombro do seu irmão e diga para ele: meu amado,
Não é porque Deus te fez uma promessa, não é porque Deus te marcou, não é porque Deus te separou, não é porque Deus está na sua vida que você e eu e você, estamos isentos de lutar. Deus fez a promessa. Você vai entrar na terra. Olhe para o seu irmão e diga: toda vez que Deus faz uma promessa, o diabo sempre aparece. É incrível. Não sei quem fala com ele, meu Deus, mas ele aparece. E aí eu e você, por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando eu vejo essas irmãs, como eu vi este irmão e crianças, eu tenho uma percepção, e é isso que Deus me mandou compartilhar nessa manhã. Eu tenho a percepção que essas pessoas estão usando tudo que elas podem, tudo que elas têm. É sacrificial, sim. Talvez a criança tenha dormido o resto do dia. Ué, está dormindo assim por quê? Nós acordamos muito cedo, 5 da manhã, e fomos no monte. Esse tal de Gregório, isso é louco, não é? Enquanto você e eu não usarmos tudo que temos, Deus não vai poder fazer aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Escute isso. Já vou voltar a Êxodo, ok, Espírito Santo? Já vou voltar a Êxodo 17. Lembre-se de algo. O que, pastor? Moisés estava 40 anos no deserto, entre aspas, sem as regalias de filho da filha de Faraó, sem a riqueza do lugar onde ele foi criado, sem o estudo, sem o ensino. Moisés está lá, 40 anos, sendo desintoxicado por Deus da visão que ele havia recebido no Egito. Porém, há uma coisa fantástica. O quê? Quando Deus diz: Moisés, você vai libertar este povo. Moisés, tu irás diante de Faraó. E Moisés: mas eu sou gago, eu não tenho nada. Eu sou gago. E ainda a minha reputação é de assassino. Deus virou para Moisés e disse: o que é que você tem nas mãos? Moisés disse: um cajado. E Deus disse: lança este cajado no chão. O que fez Moisés? Lançou o cajado no chão. E ele, o cajado, se transformou numa cobra. Não sei se era mamba negra, cascavel, eu não sei. Eu sei que diz o texto, e eu creio que aquele cajado que estava nas mãos de Moisés se tornou uma cobra. Deus disse: Moisés, pega o cajado. E a cobra, eu falei: ô Jesus, se fosse eu acho que eu ia tentar outro tipo de negociação. Irmão, eu não gosto nem de ver. Eu gosto de assistir documentários. Isso me abençoa no sentido da cultura, da percepção da vida, da ampliação da visão. Mas eu tenho uma resistência a ficar assistindo negócio de com cobra e depois eu sonhar. Uma vez aconteceu isso, que umas cobras estavam subindo na minha cama e eu falei: é sangue de Jesus, tem poder. Entendeu? Falei nada, eu levantei rápido, acendi a luz, vi que não era nada. Falei: obrigado, Senhor. Antes que eu acendesse a luz, o Senhor chegou na frente e tacou fogo nelas. Aleluia. Eu não vou lhe constranger, mas a gente sabe o que passa. E aí Moisés pega no rabo da cobra, que era o cajado, que virou cobra. Pastor, por que o cajado virou cobra? Porque Deus estava tentando colocar dentro de Moisés esta crença: eu nunca chamo, escolho, unjo e separo
e o deixo sozinho. Eu vou estar com você. O meu poder vai estar com você. Tudo que eu fizer será através de você. E alguém pode dizer: que loucura é essa? Não é loucura, é que o poder de Deus, aleluia, Deus não apenas receba, Deus não apenas escolhe, separa, Deus não apenas levanta, Deus não apenas unge, Deus também te dá poder para realizar o propósito para o qual você foi chamado. E aí quando acontece o primeiro encontro de Moisés, Faraó e os magos de Faraó vieram com as cobras, meu Deus. E é interessante, que vieram as cobras, produzidas por aqueles magos, feiticeiros, encantadores da corte de Faraó. E o que Moisés fez? Ele lançou novamente o cajado no chão. Esse cajado se transformou novamente numa cobra, porém esta cobra engoliu todas as cobras desses encantadores. Balança o ombro aí do crente e fala: recebe, meu irmão. Fala para ele: pode parecer que você não vai chegar a lugar nenhum, mas tenha paz, porque Deus vai te dar vitória sobre cada situação, cada inimigo, cada porta fechada, cada doença, cada enfermidade. Deus vai te dar vitória. Olha, você não está, escute isso, por isso que a vida no reino de Deus é tremenda. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus, você não é limitado pelas suas limitações. Só se você escolheu o contrário. Isso está aí na Bíblia, pastor? Claro! 1 Samuel capítulo 16, verso de número 15. Que texto que está escrito lá, pastor? Está escrito que quando Samuel repreende a Saul, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz assim, ó: Saul, mesmo sendo tu pequeno a teus próprios olhos, o Senhor te levantou e te fez rei sobre Israel. Aleluia. Voltamos então a Êxodo, verso de número 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai. Escolhe-nos homens e sai. E peleja contra Amaleque amanhã. Isso é uma ação natural. Agora vamos olhar para uma ação espiritual. Vem comigo. Onde eu parei? Verso 10 agora. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Subiram ao cume do monte. Continue comigo. 11. Quando Moisés, de cima do monte, quando Moisés levantava a sua mão, uma das mãos, quando Moisés levantava as suas mãos, olha o que diz o texto: quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Aleluia. Verso 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Olhe de novo para o seu irmão e diga: use tudo que você tem. Puseram uma pedra, e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro.
assim lhe ficaram as mãos firmes, até o pôr do sol. Verso 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque da face da terra. E essa última frase, onde o Senhor diz: e eu riscarei a memória de Amaleque, a treta com Saul foi exatamente aí. Por quê? Porque a atitude que Saul tomou, já que ele tinha ordens expressas de Deus, vai lá contra os amalequitas, não deixa um vivo, não deixa ninguém, zera geral, deixa aquilo lá, mas arrebenta. Porém, Saul, achando que sabia mais do que Deus, ou que Deus tinha um coração como o dele, talvez como o meu, talvez como o seu, o que é que ele faz? Ele entrou lá, ele poupou crianças, poupou mulheres, o melhor do gado, o melhor da plantação, ele poupou. E ele queria, quando Deus pergunta: ei, aí, não, eu separei, porque vou te dar uma oferta. E deu ruim. Deu ruim. Muito ruim. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Verso 15. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, repita após mim, diga: o Senhor é a minha bandeira. Olhe para o seu irmão por gentileza e diga: meu amado, eu não estou te acusando de nada, mas pode ser que a bandeira do seu altar, do meu altar, esteja meio caída, já não balança mais como antes, já não tem a visão de antes, talvez envelheceu, porque uma coisa que a gente não entende é que toda visão, ela tem um tempo de validade. Terrível coisa é quando eu e você dizemos: me levanta agora. Ih, mas já passou o bonde. Perdeu. Já foi. E isso é tremendo, porque eu creio, diga, por favor, seu irmão, diga: eu creio. Deus, nessa manhã, vai colocar de pé esse altar em nome de Jesus. Amém? O Senhor é a minha bandeira. Verso 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Pastor Marcos Gregório, por que isso é importante? Primeiro, porque é a palavra de Deus. Segundo, que há uma declaração de guerra. Não tem jeito. Eu e você podemos não gostar do tanto que lutamos, e é uma luta atrás da outra, e Satanás sabe exatamente quem ele usa dentro da nossa família para nos esculachar, para a gente ser humilhado, para a gente ser pisado. Uau! E deixa eu te dizer uma coisa, era muito bom se eu conseguisse trazer para cá aquela máquina de uma olaria. Que máquina? Que ele faz o vaso. Mas nós vamos começar antes. Como assim, pastor? Primeiro, separa o barro. Segundo, taca o barro no chão, contra o chão, algumas vezes. Terceiro, agora pisa. Agora pisa. Por quê? Deus é louco? Não.
E por que então Deus dá essa direção? Ele dá essa direção porque se houver alguma bolha de ar no meio da massa, do barro, ele pode até fazer o vaso, mas quando ele for ao forno, ele trinca, ele racha. Olha para o seu irmão e diga: entendeu agora? Fala, compreendeu? Fala com ele: eu não sei se você está na fase do barro contra o chão ou da pisada. Eu não sei em que fase você está, apenas quero lhe dizer que tudo sobre o qual você e eu estamos lutando, independente de promessa, de bênção, de crescimento, de prosperidade, independente de qualquer coisa, porque Deus não vai trocar o meu e o seu relacionamento com Ele, cada vez mais perto e cada vez mais íntimo, por causa de um carro. Não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Abra agora comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Lá está escrito, vá para Efésios 6, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, tem uma palavra linda, onde ele diz: olha, as armas da nossa milícia não são carnais. As armas, em Êxodo eu estou lhe mostrando, no último versículo, que houve uma declaração de guerra da parte de Deus, e essa guerra permanece. Esse decreto não foi anulado, esse decreto não foi riscado. Não, está valendo. Você luta, eu luto, você entra em guerra, eu entro em guerra, e mais guerra. Oh, meu Deus, como eu gostaria de não estar guerreando, mas também é verdade. Se eu ficar muito tempo sem guerra, eu corro o risco de me afastar do Senhor. Porque a única forma que eu aprendi com Ele é depender e continuar dependendo, servir e continuar servindo a Ele cada vez mais. Amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: ora, as armas da nossa milícia não são carnais. Olha para o seu irmão e diga para ele: está entendendo ou não? Fala para ele: está entendendo ou não? Fala para ele: preste atenção. Nessa guerra, as armas carnais não têm nenhuma influência contra o que o diabo que se levantou quer fazer. E aí ele diz, você está em 2 Coríntios 10, 4? Ok, então lê em voz alta, 3, 2, 1, vai. Olha para o seu irmão e diga para ele: isso quer dizer que apesar da sua luta, apesar de lágrimas às vezes, apesar de às vezes lutar contra o desânimo ou a desistência, Deus está dizendo: olha, eu tenho a condição de dar a você a arma que vai derrotar o teu inimigo. Oh, pastor, eu vou entrar na faculdade, que bênção. É porque eu acredito, pastor, depois que eu terminar o curso lá na faculdade, eu vou guerrear mais contra o diabo. Não vai. É claro que há coisas naturais que funcionam como um princípio. Pastor, o senhor acredita que Deus só vai falar consigo no monte? Não, eu acredito que Ele fala comigo aonde Ele quiser, em qualquer lugar. É, pastor, é. Mas então, por que o senhor está indo ao monte? Porque primeiro que eu não vou pagar a salvação, e isso já está estabelecido. Porém, eu quero que ele olhe para a terra e veja como eu creio, já que a sua palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Aleluia. Então eu creio, diga ao seu irmão, quando você está subindo, quando você está renunciando a alguma coisa natural, Deus está olhando.
Diga, Deus está olhando. E quando Ele vê você e eu, num propósito, aí Ele diz, volta ao texto, para se mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Amém? E por fim, Efésios 6. Está aqui. Nós vamos ler. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso, seria 10. Eu vou começar do 1, tá bom? Juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe prolonga os nossos dias de vida na terra. Honrar pai e mãe nos faz ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. E vós, pais, verso 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um dos meus filhos veio, e eu estava lendo no escritório, e um deles veio e disse, posso falar com o senhor um minuto? Eu disse, mas é claro, sempre vou ter tempo para vocês. Pois não. Poxa, pai, só podia quebrar meu galho. Eu falei, quebrar seu galho? Estou ouvindo. É que o senhor me deu uma palavra. E, poxa, já passaram-se 2 semanas, 1 semana, 10 dias. Me libera aí, pai. Aí eu olhei para ele. E, Senhor, o que eu digo? Você não tem noção. E aí eu olhei para ele e disse assim, eu posso lhe fazer uma pergunta, meu filho? Claro, pai. Você é meu filho ou você não é filho? Não, eu sou teu filho, claro! Então preste atenção. A Bíblia diz que se a gente está sem correção, não é filho, é bastardo. Eu não vou liberar eu não vou revogar a palavra que o papai deu. Por quê? Porque você não é bastardo, você é filho. Filho recebe a repreensão, a admoestação ou a disciplina e continua na presença de Deus. Aí ele, ok, depois eu volto. Eu disse, estou te esperando. Verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso corpo, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, não servindo à vista, como que para agradar a homens. Oh, Jesus. Certos de que cada um, diga, cada um, ouça, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Tudo que eu e você fazemos de certo, correto, honesto, abençoador, abençoa alguém, isto vai voltar para a sua vida. Você não perde. Deus está dizendo, se vocês fizerem alguma coisa boa, isso vai voltar para a sua vida. Aleluia. 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pastor, e
Aí ele volta a nos remeter a Êxodo 17, porque ele diz, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe algo que tem me preocupado demasiadamente nesses dias? É que já vai ter um bilola endemoniado, herege, dizendo na internet, para que igreja? Não precisa de igreja. A igreja não precisa. E ontem mesmo, conversando com uma pessoa, eu falei, rapaz, que coisa esquisita. Eu fui lá fazer algo e ele disse, sou evangélico? Eu falei, não, sou cristão. O senhor não é evangélico? Não, sou seguidor de Cristo. Ah, tá. E por que o senhor deu essa resposta? Porque a TV dele estava ligada e tinha lá um humorista. Não, porque eu nasci e fui criado na igreja, e o fato de nascer e ser criado na igreja não coloca teu nome no livro da vida. Aleluia! Aliás, eu já explico desde sempre aos meus filhos. Deus, eu vou para o céu porque eu vou pegar carona no bonde do meu pai. Não vai não, meu filho. Não vai não, não vai dar. Você não vai ter a passagem, vai dar ruim. Então você vigia aí. E aí essa pessoa disse assim, não, porque eu sou evangélico. Sou dono de uma produtora. E toda quarta-feira rola o culto na produtora, e aí a gente canta louvor, e aí a gente adora a Deus, aí ou eu, ou um amigo, ou alguém, outro doido também, vai lá, dá uma palavra, tá? E eu estou esperando ele terminar, já pensando, depois da palavra, vai ser liberado, agora nós vamos ofertar e dizimar. Não, depois da palavra, aí rola o vinho à vontade. E eu disse, onde é essa igreja? Que é isso? E aí ele completou depois. Perdão, aí o repórter perguntou, mas você não frequenta uma igreja, não tem um pastor? Não, não dá, eles agora só querem saber de dinheiro. Essa é a forma que o mundo pensa. Mas se você se deixar paralisado pela maneira como o mundo pensa, é melhor você já ir para o céu hoje, agora. Nem dá tempo de despedir. Por que, pastor? Porque vai dar ruim. Daqui a pouco, a igreja não tem sentido mais. Não presta. Já tem um doido lá falando isso. Mas qual é a sua visão sobre isso? Simples. Como que eu posso? Como que eu vou abrir mão da igreja se a minha Bíblia diz que o Senhor Jesus é Senhor e cabeça da igreja? Ou seja, você pode até dizer que tem Jesus, mas fora da igreja você não tem nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E a batalha continua. Eles querem chegar, eles querem dar certo. Vamos lá, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus está nos falando que essa luta vai passar. E depois que ela passar, você continua firme, você continua levantando as mãos, continua adorando ao Senhor, continua glorificando o seu santo nome. Meu irmão, se depois da luta você desvia, a luta não serviu de nada. Aí vai acontecer igual o Joãozinho, vai repetir o ano. Alguns lembraram aí, deixa quieto, passou aqui na minha testa agora. Que guerra, viu? Verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados, contra a carne e sangue. Olhe para o seu irmão e diga para ele, nunca mais esqueça isso. Diga para ele, a carne e o sangue, ou seja, a vida natural, está no andar de baixo. Principados e potestades no andar de cima. A guerra. E não há jeito de vencer sem isto. Aí ele diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal ou da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Leia comigo, por gentileza, 3 vezes, todo o verso de número, toda a primeira frase do verso 13. 3, 2, 1, vamos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo, portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. E olha para mim, por favor, porque tem algo tremendamente desafiador no texto. E o que é? Deus não diz: você vai ser isento da luta, você não vai lutar, você já está comigo. Não, Ele diz, olha o que diz o texto, verso 13. Ok. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais. Quem aqui está enfrentando dias difíceis? Quem aqui está enfrentando ventos contrários? Quem aqui, além de mim, precisa de um milagre urgente? Só que para Deus não tem valia apenas passar pela adversidade. Há crentes com uma visão e uma mentalidade curta, pequena, ilimitada. Por quê? Eu estou lutando agora. Mas, meu irmão, esse reino, que é o reino de Deus, onde você e eu fomos enxertados através de Jesus, não adianta. Você pode ter 10.000 palavras de promessa, a luta virá. O mais interessante para Deus não é se enquanto eu e você estamos lutando, a gente adora, levanta as mãos. Não, o mais importante é, depois que a luta terminar, permanecer firme. Permanecer firme. Olhe para alguém e diga: permaneça. Amém ou não amém? Glória a Deus, vamos lá. Para que possais resistir ao dia mau. E aí diz a palavra, e isso é encorajador: depois de ter desvencido tudo. Olha para alguém e diga: não sei qual é a sua luta, mas receba em nome de Jesus. Deus está dizendo: depois da gente vencer tudo, você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa batalha, meu irmão. Você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Mas, pastor, o senhor há pouco disse que como é para fazer o vaso, e eu me sinto um barro. Amém. Só não esqueça, vaso, se tiver na massa ar, ele racha. Depois que você passar pela fornalha, olha o que diz o texto: depois de ter desvencido tudo. Ó, Senhor, é assim, né? Eu venci algumas coisas. Não é algumas, é tudo. Não é algumas, é tudo. Não é algumas, é tudo. A palavra não é algumas, é tudo. Mas isso é fantástico, por quê, pastor? Deus não sabe que nós é fraquinho. Não, meu irmão. Por que não? Porque em Cristo, aleluia, nós somos mais que vencedores. Você e eu já temos a força, a capacidade, a graça, a unção e o poder para vencer. Aí ele diz: porém, tem aqui uma armadura. Essa armadura para soldados, para aqueles que guerreiam, para aqueles que estão conquistando, para aqueles que estão aliançados e comprometidos, compromissados na manifestação da vida de Jesus através da sua vida, em qualquer lugar que ele vá, que ele esteja. E aí ele diz: olha aí, minha gente, verso 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Olha para o seu irmão e fala: isso também
quer dizer o seguinte: a opinião de nada no mundo me interessa. Eu já tenho a opinião de Deus e ela me é bastante para toda a vida. Por que o Senhor está falando isso? Porque alguns de nós, ou gente que diz estar no nosso meio, e até esqueceu que Jesus disse. Ei, foi Jesus que disse, não foi Pedro, nem Paulo. Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E agora? Por que isso? Porque você não pode ter duas verdades. Quantas verdades você tem? Duas, não. Uma verdade. A palavra de Deus é verdade, amém? 15. Calçai os pés, parte B do verso 14, que eu esqueci. E vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha para o irmão e fala, querido, anote o ouro poderoso aqui. Fala para ele, se você quer vencer toda situação que Satanás levantar contra você, só tem um jeito, através da fé. Fé. Embraçando sempre. E olha que interessante, a fé em alguns momentos, ela é como um veículo que nos leva ao milagre. Mas em outros momentos, a fé também, essa armadura, esse escudo que nos protege. Não sei você, mas então eu estou falando de mim. Às vezes, meu amado, eu estou no carro sozinho, ou lá na minha casa mesmo. Minha esposa está lá, meus filhos estão lá. E eu não sei se isso acontece com você. Passa uns pensamentos assim de 1500, que eu e você nem gostaríamos de lembrar jamais. E a gente lembra, que coisa maligna. Porque o diabo quer nos pegar. Ele quer dizer, você diz que aceitou Jesus. Olha aí, mas esse pensamento aí, essa mágoazinha, essa tristeza, tu ainda está aí carregando ela. Fala para o seu irmão, hoje nós vamos botar tudo fora. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então, voltando aqui a alguns pontos, nós vamos terminar repetindo. O tema da nossa palavra hoje é use tudo o que você tem. Use tudo o que você tem. Agora ouça-me. Nada contra o coach, nada contra a visão, o que se ensina, absolutamente nada contra. Mas há um fato que eu preciso compartilhar conosco. Vale para mim, vale para você, vale para todo aquele que diz ser filho de Deus, que diz que já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o que é? Sabe por quê? Ou nós não estamos recebendo, ou está demorando além da conta, porque a gente não entra mais para vencer ou vencer. A gente finge que vai, sabe? É igual algumas pessoas vieram aqui, pegaram o livro, meu Deus, é tremendo. Não foram um único dia ao monte, não voltaram nunca mais. Ou quando vem, senta e fica batendo papo, conversando fiado, disputando com a palavra de Deus, porque não é pastor Gregório, é a palavra de Deus. E eu e você precisamos entender isso, porque é uma guerra. E eu comecei com o Antigo Testamento para vermos que essa guerra lá, ela vale aqui, hoje. Valeu no velho, vale no novo, e ela continua. Dia após dia, e Satanás batalha, dia após dia, e Satanás se levanta, é dívida, é desemprego, é evento contrário, é problema no casamento, problema com os filhos, problema na saúde, é guerra, tiro de tudo que é lado, mas eu e você estamos revestidos com a armadura de Deus, a
Aconteça o que acontecer, diabo, você vai me ver no final de pé, mãos levantadas, adorando o Cordeiro que vive, exaltando aquele que é, que era e que para sempre será. Eu anulo da minha vida, das nossas vidas, toda e qualquer vontade ou sentimento de desistência. Amém? Isso é um princípio. Olha que coisa interessante. Moisés é avisado que os amalequitas estão vindo. E ele toma uma atitude, Paulo, natural e uma espiritual. Qual foi a natural? Josué, reúne os guerreiros. Qual foi a espiritual? Eu, Arão e Ur, vamos subir o monte. Imagine isso. Fala para o seu irmão assim, isso é forte. Diga para ele, a mesma bênção que foi liberada por causa de princípios espirituais, no natural, ela também aconteceu por causa de princípios naturais. Moisés era o líder, era o pastor geral, e podia ter dito, Josué, reúne os guerreiros e vai. Ele entendeu uma coisa, põe a mão no ombro do seu irmão e fala para ele, aprenda isso e não esqueça nunca mais. Diga para ele, meu amado, receba em nome de Jesus. Fala para ele, sabe quando Satanás treme? Não é quando você se arruma para vir ao culto, não é quando você está no culto. Satanás treme quando vê você de mãos levantadas, dependendo do Senhor, buscando o Senhor. Deus, isso vai mudar, isso vai romper, isso não vai ficar assim, vai acontecer alguma coisa nova, o sobrenatural vai me visitar. Não adianta, meu irmão, Deus é tão poderoso que Ele pode fazer quem não gosta de você passar a te amar. Ou você não crê nisso? Ou eu não estou pregando? Uau! Oh, meu Deus! Por isso que a Bíblia diz, pare de lutar com essas armas que são carnais. Oh, pastor, não é fácil um monte. Claro que não. Mas também é fácil ficar na situação que você está por mais 10 anos, por mais 7 anos. Desculpe-me. Em nome de Jesus. É fácil acordar todo sábado cedo? Não é fácil. Que guerra. Nenhum problema para levantar hoje às 4. Ou segunda ou terça. Mas para levantar às 5:30 no sábado, o sangue de Jesus tem poder. Oi, tem poder. O sangue de Jesus. Pergunte minha esposa. Eu coloco o celular para despertar, e como eu já sei que essa guerra é violenta, eu tenho que levantar 5:30. Ele começa a tocar às 5, aleluia, toca por 5 minutos, terra, aí às 10 ele toca de novo, aleluia, e antes de completar 15, entendeu? Oh, meu pai, a minha digníssima esposa, que gosta de dormir, ela já dá um... Ei, está na tua hora, levanta aí. Não é assim? Ela diz, o telefone está tocando. Esse telefone está tocando. Você não está ouvindo? Eu digo, opa, está na hora de levantar. Uau! Hoje, Jesus, o diabo quer me humilhar, mas não vai conseguir. Não, eu vou me levantar. E eu estou concluindo. Uau! Balança aí o ombro do seu irmão e fala, acredite nisso, meu irmão. Diga, há coisas que nós perdemos, mas não era vontade de Deus que elas saíssem das nossas vidas. Fala para ele, o problema foi que a busca, a oração, o serviço que nos levou para aquele nível, nos tirou, não nos tirou, que nos levou para aquele nível, hoje já não se vê mais na nossa vida. A gente antes ia ao culto domingo de manhã à noite. Agora a gente ou só vai de manhã,
ou só vai à noite? Pastor, eu não aguento com tanto roubo. Desculpe. Esse é o problema, ou um dos problemas, melhor dizendo. É que aquilo que te deu vitória, não que Deus precisasse daquilo, mas Ele viu a sua busca. Ele viu você tocando. Ele viu. E hoje você não faz mais aquilo que te levou para aquele nível. Deixa para lá. Monte, eu vou dormir, estou cansado. Não quero nem saber. Estou fora. Quantos estão entendendo? Você está entendendo, sim ou não? E, ouça-me, Deus não quer que o roubo continue. Diga para seu irmão, Deus não quer que Satanás continue te roubando. Fala, eu profetizo em nome de Jesus, em todo tempo, em Deus, é tempo de restituição. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então ouça-me, todas as coisas, você quer que todas as coisas deem certo ou apenas uma ou outra? Não ouvi? Diga, eu quero que todas as coisas deem certo, não uma ou outra. Então eu e você vamos ter que voltar para aquela posição. Que posição, pastor? Essa. O que nos levou a novos níveis, o que nos levou à conquista que antes alguns de nós nem tinham sonhado, o que nos levou a bênçãos sobrenaturais, que mesmo depois de alguns anos, as pessoas ficam impactadas. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O que acontece é que aquilo que eu me propus a renunciar, que eu me propus a fazer, que eu me propus a dar, que eu me propus a me esforçar, que eu me propus um sacrifício, não para a salvação, esse Jesus já fez. Depois que nós recebemos a bênção, caraca, esse ano, deve ter uns 10 anos que eu não vou num monte. Deve ter uns 50 que eu não vou numa vigília. Deve ter uns 10 anos que eu não escuto uma mensagem, que eu estou só no oba-oba. Irmãos, e eu não estava aqui, mas eu ouvi toda a mensagem que a irmã pregou, pelo menos a melhor parte, que a irmã pregou sexta-feira. E você estava assistindo pela internet? Não, é que a esposa chega em casa e conta tudo, aleluia. Não importa se você está vendo um filme, se você está vendo um outro pastor pregando, meu amado, elas chegam e assumem a liderança. Balança a cabeça e concorde. Você está entendendo? Então Deus, diga ao seu irmão, diga, tudo que Deus prometeu continua valendo. Diga, Deus quer te levantar na sua casa, Deus quer te levantar nas suas finanças, Deus quer te abençoar de tal forma. Outro dia eu estava conversando com o irmão, Deus quer te abençoar de tal forma que você vai dizer ao seu pastor, como ele disse para mim, ele disse assim, eu olho para a minha vida 15 anos atrás, quando eu cheguei, e é inacreditável onde eu estou 15 anos depois, mas Deus fez isso, pastor. Deus não quer que você olhe para trás, caramba, aquilo continua lá, aquilo continua lá, aquilo continua lá, aquilo continua, não. O senhor está me amassando? Claro que não. Não faça isso. E nós temos que lutar, não tem jeito. Então ouça, a promessa que Deus tem, o milagre que Deus disse que vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer, porque Ele jamais mentiu. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga mais forte, amém. Amém. Diga, vai acontecer. Porém, não vai acontecer sem luta.
Não vai acontecer. Você não vai ficar em casa os 52 semanas do ano. Sem nem zero compromisso com Deus. E quando chegar em janeiro, 31, pastor, estou no culto da virada. Olha, esse ano foi fenomenal. Busca, 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 busca. Você acha que dar o dízimo é fácil? Fácil é quando eu recebo, ainda que seja só o dízimo de presente. Aí é mole. Dar o dízimo não é fácil. Para você entender o nível dessa guerra, dar o dízimo não é fácil. Eu sei que assim como acontece comigo, acontece com você também. Ok, pastor? Você... Caramba, não posso esquecer, tem que levar o dízimo. Aí você esquece cheque, você esquece cartão, ou então, enquanto você está vindo, aquela pressão contrária dentro do seu carro, porque o diabo não respeita espaço. Aí dentro, não dá, vai fazer, não dê, vai fazer falta. E se tiver falta, o que Gregório vai fazer por você? Não vai fazer nada. Então você não dá, você não dá, você não dá, você não dá. Ou não? Alguns de nós até pegam o envelope, pastora, até entra na fila, Humberto. Mas do meio ali da onde está a câmera, meu Deus, até aqui é a guerra. Vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar, não vai dar, não vou dar, vai fazer falta. Olha, cuidado. Terra. E eu encerro, ministério de louvor. Olhe para mim, por gentileza. Por favor. Diz ao seu irmão, quando você acorda e vai ao monte, isso é uma atitude natural. Fale para ele, e Deus, Ele não só respeita, Ele quer que eu e você tenhamos essas atitudes que são naturais. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Quantos aqui tem carro? Ok, mas você vai ter o seu também em nome de Jesus. Com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Olha, entenda isso, ó. Mão levantada aqui. Você tem carro, sim ou não? Então deixa eu te contar, pode baixar a mão. Deixa eu te falar um manto aqui forte. Qual é, pastor? Alguém aqui já bateu com o carro, ou bateram no seu carro, enquanto ele estava guardado na garagem? Enquanto o carro estava, o que aconteceu? Nada. Alguém tem medo de que arranhe seu carro, se ele está guardado na garagem, sim ou não? Não. Diga, assim também é o princípio na vida espiritual. Você se levanta, você sai, você enfrenta. Pastor, mas eu não tenho forças. Eu deveria ter dito, mas não sei por que não disse. Na mensagem semana passada falando daquela mulher que andava encurvada. Meu irmão, essa é uma das razões porque eu amo a igreja. Por quê, pastor? Porque na igreja, mesmo que você esteja encurvado, mesmo que como aquela mulher, sem condições de levantar ninguém, a comunhão vai me fortalecer. A comunhão, a koinonia. Você pode crer nisso? O que, pastor? Você já recebeu resposta e livramento que não pediu e não sabe do que é. Vai conhecer na eternidade. Por quê? Porque você se juntou uma parte da igreja para louvar, adorar, ouvir a voz de Deus e glorificar o nome do Senhor. Escute isso. Todos nós queremos a bênção, amém? Diga ao seu amigo lá, ou alguém da sua família, que não frequenta mais a igreja. Ei, carro na garagem, meu filho, não bate. Pneu não estoura. Gasolina não acaba. Para-brisa dianteiro não trinca. Motoqueiro não mete o pé no retrovisor. Aliás, eu acho, abre parênteses aqui,
Talvez eu seja um dos, talvez eu seja não, eu sei que eu sou uma das pessoas, ou um dos brasileiros mais radicais e contrário a essa visão maluca de Jair Bolsonaro, de liberação de arma. Meu irmão, é que eu não posso, eu queria fazer uma reunião com os motoqueiros e falar, minha gente, vocês têm que orar. Para quê? Para Deus tirar isso do coração do camarada. Porque, meu filho, depois que eu puder andar armado, você vai ver motoqueiro meter o pé no meu retrovisor e chegar em casa feliz da vida, ainda tirando onda. Aí, arrebentei uns 3 retrovisor. Porque o nosso povo, não parece, mas é um povo violento. O povo brasileiro não parece, mas é um povo violento. Aí entra leis, aí entra bandidagem, aí entra polícia, corrupção. Meu irmão, isso vai virar uma salada. Você está entendendo? E eu termino. Cadê os irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Fale para ele, Satanás não vai tentar te destruir no início ou no fim. Ele vai tentar no meio do caminho. Hoje é dia 2 de junho. Não parecia para alguns de nós. Conseguimos chegar a junho, quase a metade do ano. Continuamos no nosso propósito 100 dias, diga amém. E continuamos crendo, acreditando, buscando, exaltando e adorando ao Senhor e crendo. Algo novo vai acontecer. Algo bom Deus tem para dar. Amém ou não amém? Isso. Põe uma das mãos no ombro do seu irmão. Diga, olhe dentro dos olhos dele ou dela e diga, é isso mesmo. Eu e você teremos que lutar. A promessa é nossa. Deus já antecipou o título de propriedade. É tua e é tua. Mas isso não vai acontecer sem luta. Isso não vai acontecer sem guerra. Isso não vai acontecer sem que o diabo tente, sem que o diabo levante pessoas para te desanimar, ou levante pessoas para tirar a paz do seu coração. Um te elogia, o outro te arrebenta, um fala bem, o outro fala mal. Gente que você confiava descobriu que aquele amor que dizia até na verdade, porque hoje, ouça isso, hoje é uma geração assim que temos vivido, que é a geração dos traíras. Um dia eles são você até debaixo d'água, no outro, eles e eles. Quantos estão entendendo? E eu encerro, meu amado, em nome de Jesus, declarando que a luta vai passar, a luta não vai durar a vida inteira. Diga, a luta não vai ficar a vida toda. Diga hoje, em nome de Jesus, toda frustração que o reino das trevas, que o diabo e os demônios quiserem trazer sobre a minha vida, não vai encontrar espaço. Eu estou caminhando na força do Senhor. Eu estou caminhando na força do seu poder. Eu estou caminhando em linha com a sua palavra. Eu estou tomando atitudes naturais, mas também estou tomando atitudes espirituais. Eu estou correndo risco, saindo com o carro, pode bater, podem roubar, não importa o que vai acontecer. O que importa é que eu não vou recuar diante da guerra, porque quem me dará a vitória, quem peleja por mim, quem batalha por mim, quem me faz vencer é o Senhor dos Exércitos. Por favor, fica de pé, olhe para mim, por gentileza. Eu vou encerrar. Quer dizer, eu já encerrei. Não para a gravação não, porque eu realmente separei esse último, para esse momento, essa palavra. Olhe para mim, por gentileza. Olhe para mim. Sabe por que nós estamos nos distanciando
dos relacionamentos e da comunhão da igreja. E essa, óbvio, é uma obra maligna, mas está escrito que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Olhe para mim. Eu vou lhe dar uma chave. Eu devia te cobrar por essa chave. Mas você vai receber de graça. Apesar de eu apesar de eu estar acordado desde as 4, 3 e alguma coisa, aleluia, tenho o humano natural, para que o espiritual possa fluir. E há algo no meu coração, graças a Deus o Senhor não me fez esquecer. E o que é, pastor? Se eu perguntar para você agora, por gentileza, olha aqui, por favor, em nome de Jesus. Se eu perguntar para você agora, letra A, você tem recursos? Letra B, você está sem nenhum recurso? E letra C, você tem algum recurso? Qual é a sua escolha? Ouça, se eu lhe perguntar, você tem recursos? Você responde A, alguma coisa, ou não, perdão, não tenho recurso. 2, você tem o recurso necessário. 3, não, eu tenho algum, pastor. Olhe para mim, por favor, olhe para mim, por gentileza. Olhe para mim. Se eu lhe perguntar agora, se eu pegar um envelope e dar nas suas mãos, e disser, pegue todo o recurso que você tem e põe aí. Você pode fazer, pode não fazer. Olhe para o seu irmão e diga, Satanás quer que você e eu percamos a visão da vitória, que é a palavra. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Pastor, estou desempregado, estou zero de recursos. Mentira do diabo. Pastor, eu estou desempregado, estou zero de recursos. Mentira do diabo. Pastor, eu tenho talvez 50 ou 100 reais para passar o mês inteiro. De novo, o diabo mentiu. Pastor, estou doente, não tenho recursos. Pastor, tem dívidas, não tenho recursos. Pastor, há problemas emocionais, não tenho recursos. E Deus não quer que você continue nessa mentirada, nessa pantomima maligna. Porque todo recurso que você e eu precisamos para fazer a vontade de Deus, olha para o lado. Muito prazer, eu sou o recurso que você precisa. Olha para o outro lado e diga, todo recurso que você precisa, você já tem. Muito prazer, está do seu lado. Está do seu lado. Está do seu lado. Espere, não aplauda ainda. Segura um minuto só. Mas isso tem apoio da Bíblia, mas é claro. Mateus 18, 19. Se dois. Pastor, então entendi, né? Você estava dando uma bronca porque eu ainda não fui no monte. Você ainda não foi, porque você não fez aliança com ninguém para entrar em concordância e ir, nem que seja uma única vez. Não interessa. Você acha que a sua vida, você crê, você acredita que os recursos da sua vida é o que tem no banco? É o que não tem no banco? Meu filho, os recursos, aqui os recursos. Cadê aqui os recursos? Aqui, ó. Eu acho que você nunca mais deveria falar mal do seu irmão, porque ele não é quem você está dizendo, ele é um recurso que Deus
Deus, recurso que Deus colocou na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.